Está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Todos estão escutando. Se vocês puderem fazer alguma uma interação pelo chat, pelo bate-papo ali, só para confirmar, estamos ouvindo. Quem está participando aí, agora nós temos 12 participantes. Só para confirmar, estamos ouvindo e aí a gente segue em frente. Pessoal, está me ouvindo? Então, vamos lá. Agradeço a presença de todos. Meu nome é Clayton Kuhn. Eu sou o pessoal lá do BCI fala chairman, mas é um termo esquisito para usar aqui no Brasil, né? Como diz o John. Eu sou o coordenador aí, talvez, do BCI, do capítulo BCI aqui no Brasil, junto com outros certificados BCI que estão participando aí como painelistas, são as principais estrelas aí da noite, vão falar a respeito das práticas profissionais. Primeiro, a gente vai fazer uma pequena introdução, mostrando aí algum material, algum conteúdo do BCI, e depois a gente entra no bate-papo, tá? Vamos lá. Bom, esses aí são os participantes. Eu sou Senior Specialist na Serasa Experian, trabalho com continuidade de negócio, recuperação de desastres, gestão de crises. O Wagner Fachin, ele é um consultor sênior de continuidade de negócio e gestão de crises. O Zvonimir Domik, ele é um consultor sênior, independente. Randy Leal, ele é um consultor sênior que também trabalha com continuidade de negócio e segurança de informação. E o John Cogan, ele é um consultor sênior também em continuidade de negócio e segurança da informação. Gostaria de passar a palavra aí para os participantes para se apresentarem e iniciarem aí a sua apresentação para o público. Eu acho que é o John. Bom, boa noite. Vou começar. Boa noite, Clayton. Boa noite, Wagner. Boa noite, Rand, Domik. E boa noite a todos que nos assistem. Meu nome é John Cogan. Eu fui sorteado, vamos dizer assim, em setembro de 2001, com a questão aí do Osama Bin Laden decidir derrubar os prédios aí de Nova York, e aí onde começou meu interesse neste assunto de continuidade de negócio. A partir daí comecei a estudar isso e acabei participando como diretor da Associação Latino-Americana de Continuidade de Negócio, fui palestrante, agora estou voltando ativa durante um período onde eu participava muito na América Latina e agora estou mais focado aqui no Brasil, em termos de continuar negócio e segurança da informação. Tenho vasta experiência na indústria, em telecomunicações, em fabricação, em informática, em software, em hardware, em data centers, em telecomunicações e outras coisas mais. E estou muito interessado em que, além de, obviamente, compartilhar meu conhecimento, em que este capítulo brasileiro, inclusive com
tendência a se expandir, né, e se tornar luso brasileiro, com os 8 países que falam português aqui no mundo, com a iniciativa do Clayton e da própria BCI. Né? Estou aqui para compartilhar o que posso com vocês sobre essas boas práticas que nasceram lá, logo depois de setembro 11. Né? Com você, Clayton. Quem gostaria de se apresentar aí? Wagner? Bem, eu vou pedir licença a você, então. Boa noite, Clayton. Boa noite, John, Randy. Boa noite àqueles que estão aqui nos acompanhando nesse momento, nesse evento que estamos promovendo através do Chapter Brasil, do BCI. E me sinto bastante honrado de estar podendo participar desse evento e trazendo um pouco da minha experiência, né? Assim como o John, eu também comecei a minha carreira lá no evento do Bug do Milênio, construindo o meu primeiro plano de continuidade, né? Então, de lá para cá, eu venho acumulando um pouco mais de experiência, buscando um pouco mais de conhecimento, né? Estudando aí, no caso, as melhores práticas, as normas, tanto brasileiras, né, como internacionais. E durante todo esse período eu tive a oportunidade de desenvolver vários projetos como consultor independente, né, em diversos segmentos da economia, né, o que a gente pode estar citando, né, o segmento químico, farmacêutico, financeiro, de alimentos, né, bancário, tecnologia, né, distribuição e geração de energia. Então, esse período em que nós estamos trabalhando com continuidade de negócio, nos dá essa oportunidade de estar atuando nos diversos segmentos, né? Eu sou certificado pelo BCI, né? E também pelo instituto que é do DRI. Então, tenho pós-graduação em gestão de projetos, segurança da informação, e isso dá também uma forte, como é que eu posso dizer, né? Uma forte bagagem para que possa atuar não só em processos de negócios, como também dentro da área de tecnologia, tendo uma boa visão de tudo que as organizações estão atuando, como esses processos são apoiados, né? Então, eu espero estar contribuindo com esse evento e acrescentando pelo menos algo que vocês estão aguardando desse nosso evento. Volto para você, Clayton. Obrigado. Obrigado, Wagner. Como vocês podem ver aí, só a gente qualificada com décadas de experiência, né, para falar aí. E o Randy é outro aí que pode falar um pouquinho mais. Chamou de velho, né? Chamou de velho. Obrigado, gente. Boa noite, Cleiton. Experiente. Boa noite, Wagner. Boa noite, John. Boa noite aqui ao pessoal que está dedicando um pouquinho do seu tempo, né, para ouvir o que a gente tem para falar. Bom, gente, a minha vida em continuidade de negócio, ela começou em 2005, na verdade, indiretamente, né? Que ela começou com um projeto de segurança da informação para o Instituto de Tecnologia e Pesquisa, que, pelo destino, esse projeto de segurança da informação aí encontrou o senhor John Coogan, né? Que, auditando a gente, né? A especialidade dele, segurança da quantidade de negócio, aí foi lá, né? Do nosso projeto, e esse bichinho da quantidade de negócio me acertou. Então, eu, como parte do meu desenvolvimento aí na parte de segurança, eu tive que estudar, me conhecer melhor um pouco de continuidade de negócio, né, para poder sobreviver ao John. E daí eu gostei, fui desenvolvendo, então eu comecei a trabalhar usando a continuidade para integrar as atividades, né? Então, hoje o meu trabalho está muito voltado não à implementação em si, mas mais um trabalho de conscientização
dos gestores, né, da alta gestão sobre a continuidade de negócio. Geralmente, eu atuo em que parte? Fazendo o canal entre os consultores, né, os especialistas em continuidade, que estão com essa bagagem específica, e eu vou tentando traduzir o lado do negócio, né, para os gestores. Geralmente, eu trabalho nesse lado, que são as empresas onde eu trabalho. Eu procuro sempre integrar essa visão de continuidade. Então, eu tento dar uma visão mais link de negócio, para poder atrair a atenção e aí já facilitar o trabalho da equipe que é realmente especializada na atividade, porque é uma coisa que a gente vai ver aqui durante essa apresentação, que tem que ter suporte da administração, e para ter o suporte da administração, eles têm que entender onde é que encaixa isso, onde é que encaixa essas atividades, RTO, RPO, plano de continuidade, plano de desastre, eles sabem que é importante, mas eles, às vezes, têm uma dificuldade de, como é que isso aqui efetivamente vai me ajudar? Então, e o que a gente vai estar trabalhando hoje, nessa parte de políticas de gestão, é justamente isso, né? Facilitar esse entendimento, que a gente vai estar tentando contribuir com isso aí para vocês hoje. Vai lá, Cleiton. Obrigado, Randy. Como vocês puderam ver, e só para também dar uma ideia, para quem não fez o curso do BCI, a gente vai mostrar aqui como é organizado, né, as práticas profissionais, mas cada prática profissional leva um dia de curso, né? 4 horas ali, dependendo do instrutor. Se for o John, dá para conversar 8 horas e ainda sobra conteúdo, tá? Tem bastante experiência e pode falar bastante. Então, aqui a gente vai fazer um overview, vai mostrar o que dá para fazer em 1h30, tá? E aí eu já peço a atenção dos panelistas aí, que a gente tem pouco tempo, no final das contas, para a gente mostrar tudo que precisa mostrar. Vão ser alguns minutos, aí 10 minutos, 15 minutos cada um para fazer a apresentação aí do conteúdo, certo? Então, vamos fazer um evento, aí, uma atividade bem dinâmica, bem com bastante energia, para a gente não perder a atenção do pessoal aí, dos participantes. A gente bateu 22 participantes, agora estamos com 18 participantes. Acho que alguns tiveram algum problema aí na infraestrutura. Tá? Podemos seguir em frente aqui? Vamos lá, para falar um pouquinho do BCI. O que é o BCI? Né? É uma associação de profissionais de continuidade de negócio, é uma associação global que certifica profissionais. Então, o Instituto tem um guia de boas práticas, né, e cursos que podem ser realizados pelos interessados para que sejam, né, distribuídos aí, ou compartilhados esses conhecimentos das diversas práticas profissionais. Tá? É uma associação de profissionais organizada, gerenciada por profissionais também, sem fins lucrativos. Então, todos os custos aí dos cursos geram novos materiais, novos conteúdos, novos eventos para serem realizados para os interessados. Tá? Foi fundada em 1994 e tem capítulos ao redor do mundo. O capítulo Brasil, a gente começou organizando 3 eventos em 2021, e em setembro foi aprovado pelo Conselho do BCI para formalmente funcionar no Brasil. Então esse aqui é o segundo, certo? O segundo evento oficial do BCI no Brasil, do capítulo BCI no Brasil. Já são 4 ao todo, né? E a gente espera fazer aí 1 a cada 2 meses, mais ou menos. Estamos com a agenda organizada nesse sentido. A gente o BCI tem mais de 9 mil membros ao redor do mundo. No Brasil, a gente tem uma conta aí de 25 pessoas certificadas, sendo que 15 delas estão inativas. Então, são 10 certificados ativos. E desses 10, 6 participam do capítulo, tá? Ajudando na divulgação, na organização, na elaboração dos eventos todos que vocês estão vendo aqui. Tá?
os três, nós quatro, na verdade, né, nós quatro aqui que estamos participando desse evento, somos certificados. Temos ainda o Daniel, que é um super profissional também, não está participando hoje, mas ele está na audiência aí, pelo que eu ouvi falar. E aí a gente defende o quê? Né? A excelência das práticas profissionais e busca uma padronização da terminologia e das melhores práticas ao redor em diversas verticais de negócios diferentes. Né? Como é que o BCI pode ajudar as organizações e as pessoas? Através de treinamento, educação, como eu falei. A filiação ao BCI, ela tem vários níveis de filiação, então ela inicia com a filiação de estudante, né, uma pessoa interessada, de forma gratuita, se inscreve no site do BCI e já tem acesso a materiais, né, e aí, na medida que quiser se aprofundando, pode adquirir o guia de boas práticas, pode realizar alguns cursos. Existem instrutores homologados, credenciados pelo BCI para fazer esses treinamentos ao redor do mundo, em diversas línguas, né? E a gente está fazendo esse esforço de ter também material em língua portuguesa, né? Por enquanto, só os eventos em língua portuguesa, mas a gente está trabalhando para que isso aconteça num futuro próximo. Tá? O Guia de Boas Práticas, conhecido como GPG, ele é inglês, tem em espanhol, francês, alemão, tem algumas línguas, mas ainda não tem português. Né? O nosso esforço é nesse sentido. E também o BCI pode servir para compartilhar alguns pensamentos e engajar lideranças, né? Desenvolver lideranças e engajar lideranças, de modo que a gente consiga efetivamente ter implementado aí as melhores práticas em todas as organizações. Eu não vou entrar muito em cada um dos detalhes aqui dos níveis de certificação, mas vocês podem ver aí que a gente tem alguns, como eu falei, inicia com um certificado de estudante, depois vai para o certificado BCI e assim por diante, né? Até o membro do BCI e o fellow, né? o companheiro, a pessoa que já tem mais experiência e mais engajamento junto à organização também, tá? O que precisa fazer? Precisa tirar o certificado, tem algumas renovações, participações de eventos, dependendo do nível de participação, nível de envolvimento com o assunto da pessoa, ela consegue atingir os níveis mais avançados aí de filiação. Tá? Essas são as 6 práticas profissionais que a gente tem no BCI. São 2 práticas de gerenciamento, que são as iniciais aí, talvez as primeiras a serem realizadas no dia a dia. A gente escuta muito falar, poxa, BIA é a primeira coisa que se faz. Não, BIA não é a primeira coisa que se faz. A análise de impacto dos negócios é uma das partes, está lá dentro do PP3 da análise, mas tem uma série de outras atividades aí que a gente precisa fazer previamente, como vocês vão ver aí nessa apresentação que o pessoal vai fazer sobre o PP1, sobre política e programa de gerenciamento. Tá? A PP2 é uma prática de integração, onde acontece também as conscientizações, os treinamentos e a forma com que a política e o programa é compartilhado e entendido, né, a importância de continuar o negócio entendido pela empresa. E as 4 técnicas profissionais, as 4 práticas restantes são as práticas técnicas. Né? E aí vem a análise, que conta com análise de risco, né, e análise de impacto dos negócios para abranger todos os níveis de disponibilidade de locais de trabalho, fornecedores, equipes, ambientes tecnológicos, enfim. Tem a PP4, que é a de design, né? Design da solução de continuidade de negócio, definição de estratégias e implementação, para a implementação, e aí a implementação, onde a gente estrutura aí todos os planos, né? E efetivamente aborda todo o escopo que a gente definiu lá atrás na política e no programa. E a validação é o momento dos exercícios, né? O que a gente verifica a efetividade da implementação. Tá?
essa é a carinha à direita aqui, é a carinha do guia de boas práticas, tá? Logo, logo a gente vê em português. E aí a gente vai passar efetivamente para o conteúdo, não vou me alongar mais, não vou fazer vocês perderem tempo, espero que vocês aproveitem o conteúdo. Vamos lá. Primeiro aí é o John, certo, John? Sim, é o próximo slide, né? Bom, pessoal, o Clayton apresentou esse ciclo rapidamente. Eu queria chamar a atenção a esse elo de verde mais claro, externo, parece uma engrenagem, né? É proposital esse símbolo aí, essa simbologia para poder encaixar, né? O programa de gestão de continuidade de negócio, como nós chamamos, dentro dos negócios, né? Ou seja, vou dar uma ilustração rápida aqui. Se você faz paraquedismo, né? Obviamente é um esporte de riscos e esporte, talvez seja uma profissão também de altíssimo risco, né? Porque se o paraquedas não abre, você provavelmente não vai viver para pular de novo, né? Então, se tomam todas as precauções, né? Tratamentos de diferentes riscos que podem acontecer. Você tem capacete, óculos especiais, luvas, cotoveleiras, para você poder ter um pouso suave, relativamente suave com esse paraquedas. Então, a gestão de risco, o tratamento de riscos, etc., é muito detalhado, e nisso as práticas necessárias, a experiência necessária, a mobilidade, a agilidade, tudo isso tem que estar muito bem preparado para fazer essa profissão de risco. Continuar negócio se encaixa nisso como o segundo paraquedas. Aí você diz, puxa, como o segundo paraquedas? É um paraquedas menor. Se o paraquedas principal falha, você tem esse menor que tem suas limitações, ou seja, ele está aí para que você sobreviva. Não significa que você vai ter um pouso suave. Então, continuar negócio tem a ver com essas coisas. O que vou abrir mão porque eu não vou poder salvar o negócio por completo? Como que isso se encaixa no plano de negócio, na estratégia da empresa? Como que isso vai ser tratado? Com medo ou com adaptação, com diferentes atividades que precisam ser feitas? Então, a sequência aqui, né, implícita desse encaixe aí com os negócios é abrangente, né? Afeta a muito do que se chama domínios, né? Só um pouco falar sobre isso um pouco mais para frente. Mas o primeiro como que isto vai ser governado. Eu lembro que tive uma oportunidade há uns 15 anos atrás no Banco de Chile. Estou dando isso como exemplo porque muitos que estão nos assistindo são da área financeira, tecnológica, área bancária, inclusive, e estamos fazendo um trabalho lá, e no final do trabalho, o vice-presidente do conselho, seria um diretor principal, ele virou para mim e falou: meu grande problema é como que eu vou governar isto aqui. Isso me chamou muito a atenção, porque aqui, justamente, na primeira prática administrativa, não técnica, aparece a parte de governança. Como isto vai ser governado, como este programa vai ser governado dentro das empresas. É um grande desafio e tem que ser feito de uma forma não impactante. Em inglês se chama Big Bang, né? Quem sabe dele.
Project Management Book, PMBOK Book e esse tipo de coisa. Você tem diferentes estratégias de desenvolvimento de projetos. Este aqui está implícito que você passa por partezinhas. Então, essa engrenagem... Aqui eu vou falar um pouco, bem brevemente, mais para frente, sobre quais são as partezinhas. A parte central é um quebra-cabeça, né? Você tem um quebra-cabeça, né? Apesar que tem uma engrenagem no meio, essa quebra-cabeça são bastante flexíveis as fronteiras, né? Depende muito do que você está fazendo, o que você já fez, e as famosas perguntas, né? O que está sendo, o que está agregando valor, o que poderia ser melhorado e o que está faltando. Mas a nível de partes interessadas, as 3 perguntas você endereça para alguém que está fazendo, sempre vai ter um viés diferente. O que ele está fazendo é bom. O que falta é dinheiro. O que precisa ser feito é porque falta recurso, etc. E tal. Então, você tem que analisar um pouco a parte de outras partes, né? Que são afetadas, tanto internamente como externamente. Os coajudantes em tudo isso aqui têm uma visão. Se o Banco Central, você tem que entender qual é a necessidade deles, qual é a agenda deles, por que eles estão exigindo as coisas que eles exigem, né? E aí se usa essas 4 técnicas que o Clayton mostrou rapidamente aí, que são métodos e processos, métodos, habilidades e outras coisas técnicas que são apresentadas dentro deste guia. E como que eles podem ajudar a você ter uma plataforma de início, vamos dizer, de salto. Não mergulhem diretamente no GPG. Façam o que eu vou estar falando um pouco mais para frente, que se chama Prática Profissional 0, antes da 1. E aí nós vamos estar vendo como que a política começa a ser desenhada passo a passo. Essa é a pretensão da minha fala mais para frente e perguntas e respostas que vão vir com respeito a isso. Clayton. Obrigado, John. Vamos para o próximo aí, pessoal. Wagner, é você. Não. Mantenha aí. Apresentar... Era só um spoiler para chamar a atenção. A sua visão do evento de hoje. Wagner, está ouvindo a gente? Sim, estou ouvindo. Estava só voltando o meu microfone, né? Pois bem, eu acho que é importante as colocações que o Clayton acabou fazendo, né? Que é o caso de por onde eu começo, né? Eu acho isso importante porque muitas vezes ao chegar em uma organização, a primeira coisa que nos é perguntado ou que nos é solicitado é sobre a análise de impacto, como será feito, e quando você começa a perguntar, mas por que você precisa do plano, né? Ou o que você já tem, ou até mesmo qual é a expectativa da organização, você acaba vendo que a empresa não está preparada, né? E é o que o John também está colocando com relação a essas preocupações, né? Então, eu entendo que o evento que nós estamos fazendo hoje, né, partindo do princípio de que as políticas corporativas, a condução de programas, né, são aqueles que criam os mecanismos e as regras da empresa, né? Eles acabam documentando ações, comportamento, procedimentos que devem ser seguidos dentro de uma organização, principalmente quando nós estamos falando de metodologias, melhores práticas. Então, tem que ter uma certa hierarquia para que estejam alinhados, né? A direção da empresa, que com essas colocações, com essas definições, acaba fortalecendo a organização.
Então, por isso, né, acaba refletindo também qual é o propósito, o objeto, qual é o compromisso da organização com relação a esse programa ou o projeto que está sendo desenvolvido dentro da organização, que fala sobre continuidade de negócios. É o programa, né? Certo? O que esse programa vem beneficiar, ou vem trazer para a empresa? Basicamente, dentro dessa política, nada mais é do que o estabelecimento de regras. Nós vamos falar um pouquinho mais durante o nosso evento o que significa isso, né? Mas tomando como base os direitos e até mesmo a atribuição, vamos falar de atribuições e responsabilidades de cada um dos colaboradores, dos seus empregados, né? E também aqueles que são membros do programa de continuidade, que, na verdade, vão dar vazão, vão fazer todo o trabalho para que esse programa seja implementado dentro da organização. E, com isso, né, devem estabelecer objetivos, né, da organização e o entendimento, né, promover esse entendimento entre a organização, os colaboradores e também aqueles membros que farão a implementação do programa. Então, hoje, basicamente, nós estaríamos explorando um pouquinho mais sobre políticas, as estruturas, né, atribuições e responsabilidades e como, aonde esses documentos ou os documentos de apoio estão localizados dentro de um guia de melhores práticas, onde nós estamos divulgando do BCI. Né? Então, retomo para você, Cleiton. Obrigado. Valeu, Wagner. Vamos lá, Randy. Bom, gente, é interessante as colocações, né? Porque a gente vem numa crescente de por que é importante, o que a gente tem que desenvolver, e pelo próprio trabalho do Wagner, do John e do Cleiton, é o lado deles da implementação, de fazer a parte técnica, né? E como o Wagner chegou. Mas a primeira, antes de a gente começar a fazer a parte técnica, a gente precisa perguntar do cliente, né? Não, para que você quer? O é o objetivo que você quer atingir? Que aí é o momento onde a organização para. Não, peraí, eu quero tudo. Então ela vai dizer, não sei nem o que eu quero. E em alguns momentos isso acaba travando o trabalho da equipe, que geralmente é uma equipe que vem de fora. A continuidade de negócio não é uma coisa simples, não é uma coisa barata de se ter. Então, geralmente, as organizações elas não têm uma equipe dedicada. Quando elas vão começar uma iniciativa, elas geralmente partem para uma consultoria, né? Então, isso foi uma coisa que eu acompanhei, né, que eu vivi muito, e eu vi pelo seguinte lado, vamos trabalhar, vamos entender o que é esse negócio, o que é essa coisa de continuidade de negócio, para tentar explicar para o lado de cá, para explicar para o meu gerente, para explicar para o meu diretor, para o meu presidente, o que é essa continuidade de negócio, mas tentando traduzir para o lado da organização, que é justamente o trabalho de quando as equipes mais especializadas chegam, a gente já está um pouco mais preparado para responder essas perguntas. A gente já tem mais ou menos uma ideia do que fazer. Que, por exemplo, essa parte de política, as políticas de gestão de continuidade, a gente não precisa imediatamente implementar soluções robustas de continuidade. Às vezes, as ações de, por exemplo, de redundância. Eu vou colocar um no-break ligado no meu computador. Tem muita gente que não se toca disso, mas isso é uma ação de continuidade. Vai embora a luz e o teu computador continua funcionando, dá tempo de pelo menos tu desligar. E às vezes as pessoas não entendem isso. Você tem pessoas a nível de gestão que não se tocam nesses pequenos detalhes. E isso a gente consegue fazer através da política de gestão, né? Das políticas de continuidade, que a gente está ainda preparando o terreno para entrar na parte técnica. Né? Você não precisa ser altamente capacitado, né, para começar essa iniciativa. Logicamente que se você tiver essas competências, ajuda bastante. Né? Então, foi exatamente o lado que eu procurei. Eu procurei me inteirar do BCI, das boas práticas,
para saber como que isso pode ajudar no negócio. Né? Hoje, por exemplo, colocar assim, ao contrário do Clayton, do Wagner e do John, o meu trabalho primário não é continuidade de negócio. Mas tudo que eu faço, eu procuro já integrar a continuidade de negócio, já tentar deixar alguma coisa pronta para quando a equipe chegar de continuidade de negócio já tem alguma coisa mais organizada. Então, eu já procuro trabalhar essas partes de políticas e orientações pelo lado da gestão. Então, é isso que aí, essa parte, o PP1, ele é muito interessante para isso, para organizar. Porque são práticas até que você não se restringem apenas a continuidade de negócio. Isso pode ser expandido para outras atividades do negócio. É bem interessante essa prática do PP1. Vamos lá, Clayton. Vamos passar para a próxima etapa. Legal. Obrigado. John, você quer falar um pouquinho mais e apresentar alguns slides aí que você preparou para a gente? Perfeito. Vamos lá. Só uma explicação, esse slide. Só uma explicação rápida. Isso aqui é converter esse ciclo, esse programa todo, em o que podemos chamar de pistas de natação. Você vai ter que nadar essas águas todas de uma forma preparada, né? Isso faz parte, então, da preparação. Você não pode não pode pular etapa, vamos dizer assim, e cada etapa tem seu propósito. As primeiras 2 linhas, as primeiras 2 pistas de natação, de cima para baixo, são as que nós vamos estar conversando sobre elas. Agora, a qualquer momento, por favor, utilize no chat, façam perguntas, tenho dúvida, não entendi o que ele está falando, ele fala um pouco portunhol, com inglês metido a inglês e não americano, etc. e tal. Então, por favor, sentam-se à vontade para fazer qualquer questionamento. Não vou passar por tudo isso, porque se você contar, são 7 linhas, né? 7 pistas de natação, com momentos de tomada de decisão, etc. e tal. Mas o próximo slide, Clayton, eu vou estar concentrando na mensagem que eu quero passar neste evento. Próximo slide. Essa é a primeira linha de natação. Você está vendo, tem o título de Prática Profissional Zero. Você não vai achar ele como Prática Profissional Zero no Guia de Boas Práticas da BCI, mas todo o conteúdo está aí. Então, essa é a abordagem que temos que ter como profissionais de continuidade de negócio, ou analistas, ou o que for, tanto em o que já foi feito pela organização, que pode ter um plano de continuidade de negócio, um programa, pode ter tudo, mas você volta a este início, né? E a primeira coisa é até que ponto sabemos se nosso negócio tem o que se chama segurança e resiliência, capacidade e mobilidade e agilidade de recuperar depois de um evento disruptivo. Não vou ser didático aqui, mas essas são as definições, né? O que está vindo para frente? E aqui, como o Clayton mencionou, você pode entrar no site da BCI gratuitamente, né, se inscrever, e você tem acesso a diferentes conhecimentos, né? Tem uma seção que se chama Knowledge, né, conhecimento, onde você entra e você vai ver as tendências, né? Tendências que estão vindo no mundo, e como que diferentes organizações estão respondendo isso, que prioridades dão. Por exemplo, se nós olharmos 2 anos atrás, 18 meses atrás, a prioridade das empresas, a preocupação das empresas era a pandemia. Em segundo lugar, era
ou seja, a pandemia seria a saúde dos colaboradores, né? Saúdes não ocupacionais, ou seja, não é segurança de trabalho, uso de EPIs e tal, mas sim a saúde em termos não doenças familiares, disponibilidade, esse tipo de coisa era a prioridade. Seguida, eventualmente, por a questão financeira, né? Você para de operar, você seria a segunda preocupação. A terceira, talvez, era um pouco a ver com segurança e segurança da informação. Vamos estar usando home office, vamos estar usando isso. Como que são? Esse mapeamento está disponível. Você não precisa fazer o mapeamento, mas te dá uma boa ideia do que nós chamamos de varredura do horizonte, né? Horizon scanning é uma técnica, diz que está vindo no horizonte, quais são as prioridades de hoje, como que isso vai mudar nosso negócio no futuro próximo e tal. Hoje, a varredura do negócio é super interessante, porque não é pandemia, ou saúde ocupacional, ou home office, etc., que é a prioridade. É cibernética. Não somente na parte de ataque cibernético, mas cibernética como um todo, e incorporando algo que se chama inteligência artificial. Passou a ser um domínio próprio. Isso é o que o mundo está encarando neste momento. Se as prioridades mudam. Então, quando eu digo a empresa, a organização já tem uma programação, já tem uma política de continuar negócio, já tem isso, etc. e tal, a própria política tem que ter uma mobilidade, uma agilidade de se adaptar a isso que está vindo, o que é a nova prioridade nos negócios em que você está atuando no país, na região, no local, o que for que você está atuando. Então, como que isso, né? Como que está seu registro de riscos, de ameaças, né? Ele está alinhado com isto que está vindo no radar? Tem a dinâmica suficiente para isso? E o que acontece com os outros domínios? Né? Domínios físicos, operacionais, etc. Agora, se vocês estão vendo este slide, vocês podem fazer um print screen, não? Que se chama um print, né? E guardar com vocês aí e debruçar sobre ele mais tarde, etc. Eu estou só falando rapidamente a sequência de preparação, de obtenção, de organizar as informações já existentes, ou que podem ser acessadas, de uma forma que permite continuar nadando. Aí tem técnicas diferentes, né, como SWOT, né, Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats, né, que o pessoal pode usar, entre outros, né. Mas basicamente você quer extrair o que ainda, as três famosas perguntas, né? O que está ainda bem? Será que vai estar bem com essas novas prioridades, as novas preocupações? As coisas que estão mal vão ficar pior? As coisas que precisam melhorar precisam ser melhoradas desta forma agora. São as perguntas e tal. No final, normalmente as empresas, a gestão mais estratégica de negócios, combina o que é forte para você, o que são oportunidades de negócio no campo de atuação para saber, né, como que está seu posicionamento, competitividade no mercado. E também olha as ameaças e vulnerabilidades, ou seja, as coisas que ameaçam o negócio, interno e externamente, e cria um plano basicamente, de novas oportunidades de negócio. Mas aí você tem que fazer um benchmark. Como que estão seus competidores? Eles estão fazendo a mesma coisa? Você está na frente deles, está atrás deles, onde você quer estar? Qual é o posicionamento que você quer estar com respeito a essas novas ameaças que estão vindo? Estamos usando isso para as organizações que já têm todo estruturado. Isso aqui é
numa revisão, né? Em review. Né? Ora, para quem está iniciando, obviamente, isso aqui também ajuda para obter as informações mais recentes e aprender com os erros dos outros. Né? E aí, depois de você fazer seus benchmarks, usar normas, estas práticas constroem em cima de normas como a 22301, isso está explícito, inclusive, na página 4 do GPG. Isso significa que posso começar com 22301 e depois usar as boas práticas? Não. Você pode usar as boas práticas sem usar a 22301, pode usar a 22301 como um checklist, tanto faz. São mutuamente, tem sinergia mútua, os dois. Né? Foi feito propositalmente para ser poder ajudar o outro. E aí tem o que se chama um Cost Benefit Analysis, um CBA. Né? Quanto me vai custar isto aqui? O Rand já se referiu a isso. Temos que ter uma ideia. Não precisa ser exato, mas existe uma diferença entre você perder 100 milhões e você perder 1 bilhão. Temos que ter uma visão de que nós estamos falando em termos de perda. Hasta quanto eu posso tolerar sem colocar em risco a sobrevivência da empresa perante estas informações que eu tenho. E aí, propor um escopo de atuação em cima disso. Né? Muita gente pode falar, então esse é o nível de risco aceitável, não, esse é o nível de perda aceitável, esse não sei o que e tal, então nós vamos concentrar nisso. Não. Pode ser como intenção inicial. Não pode ser descartado, tem que se levar em conta. Mas o escopo inicial normalmente é mais abrangente do que o orçamento permite, portanto vai ter que abrir mão de algo. Né? É importante que seja feito junto com a ideia do orçamento necessário para enfrentar esta mudança ou esta iniciativa, depende de quem você é. E aí aparece algo que chama via inicial. Uma das minhas experiências em auditoria contra a 22301 e antes a 25999 era chegar na organização e fazer a pergunta: quantos BIAs você fez? Se a resposta é 1, temos um problema sério. Porque um único BIA contém tanta informação, mas tanta informação que dificulta qualquer decisão inicial. Dificulta, inclusive, a possibilidade de elaborar uma política de continuar negócio que seja de negócio e não de um ou outro domínio. Eu não estou menosprezando políticas de continuar negócio que são voltadas especificamente à tecnologia, um domínio tecnológico. São perfeitos, mas ao menos que você seja um data center, que seu negócio é venda de hosting ou colocation ou processamento ou de alguma coisa transacional, que pode ser, né, um e-banking eventualmente, mas com certas coisas, business to business ou e-commerce ou alguma coisa transacional, que obviamente é alta dependente da operação de processamento e armazenamento de dados. A primeira coisa é ver o negócio sem os domínios. E essa é a intenção do BIA inicial. As palavras são: quais são os produtos e serviços que você precisa restabelecer em tempo para evitar ou para garantir a sobrevivência da empresa. Então, a GPG, ela fomenta o uso de 4 BIAs. 2 são compulsórios e os outros 2, este aqui inicial, pode ser uma ajuda rápida
para ver se o que nós vamos fazer a seguir é viável ou não, né? Aí a tomada de decisão. Qual é a saída desta primeira pista de natação? É o relatório de via inicial, que nos vai ajudar agora a pensar um pouco no PP1, que é o objeto deste evento, que mais tarde posso até elaborar com mais detalhes a próxima pista de natação, vamos chamar assim. Não entrega Ok, todo o ouro de uma obrigado. vez só, hein, John? Como? Não pode entregar todo o ouro de uma vez, tem que só dar uma liberada assim num outro ponto ali para o pessoal ficar curioso, e aí o pessoal vai começar a pesquisar. Tem bastante material lá no site e tem os contatos nossos aí. O grupo de GCN do Brasil aí já está hoje bateu 102 participantes aí. Olha, que legal. Foi um marco de hoje aí com essa iniciativa da gente fomentar o pessoal a participar aqui do evento. Um abraço a todos aí, especialmente aos que ouviram nosso chamado e estão participando aí. Espero que estejam aproveitando. Vamos lá para o próximo. Não esqueçam, pessoal, vocês podem fazer perguntas, obviamente, se são de interesse geral, podemos responder aqui, mas se são particulares, como o Clayton diz, no último slide tem nossos contatos, você pode entrar em contato e nós podemos detalhar melhor um ou outro dúvida que pode surgir. O pessoal fica tímido às vezes, né? Tá ao vivo aqui, vai ficar gravado, vai estar lá no BCI. Puxa, vou fazer uma pergunta agora. Não, faça a pergunta. A gente aproveita aí esse tanto de especialista de experiência que tem. Ó, se somar aqui a experiência desses caras, pelo menos esses 3 aí, deve ter uns mais de 100 anos aí, tem um século aí pelo menos. Olha o respeito. Ó, tem uma pergunta do Rafael aqui. Rafael, deixa eu ver se é Rafael. Só confirmar. Aqui é que ele colocou aqui, ó. Enquanto consultores externos não pertencentes à empresa que querem implantar um BCMS, como podemos engajar, convencer a alta direção de que antes de realizar os planos precisamos incorporar os conceitos à cultura organizacional? Uma boa pergunta. Tô até me coçando aqui para responder. Eu fiz a pergunta, eu já me livrei de responder porque eu fiz a pergunta. Deixei para vocês, foi rápido. Vou ser bem rápido aqui assim, para não tomar muito tempo. Mas eu acho que tem que mostrar onde dói, né? Executivos, eles têm aquela visão estratégica e eles conseguem captar uma informação muito rapidamente, né? Se a gente conseguir mostrar para eles o quanto o negócio está perdendo, a gente começa a conseguir fazer esse cálculo de retorno, né? E aí acaba não sendo tão caro às vezes. É claro, se a gente teve um impacto grande ali que foi, sei lá, R$2.000 e custa 100 mil para implementar, isso não vai fazer sentido. Mas acho que quando mexe no bolso, o pessoal se alvoroça mais, né? O que vocês acham aí, pessoal? Um ponto que eu vejo com relação à cultura, assim, já é experiência mesmo, né? Que eu já passei muito por isso. É deixar bem claro, olha, a cultura ela vai manter o que está sendo implementado rodando. A gente pode chamar os consultores, pode chamar os especialistas, eles vêm, fazem o BIA, implementam, tudo bonitinho, controle, treinam o pessoal. Mas se as pessoas não tiverem a cultura, em 6 meses, 6 meses ou menos, parou. Ninguém mais fez teste, ninguém mais fez análise. Quem estava na empresa que conhecia do processo ou mudou de área ou saiu, aí o conhecimento vai embora. Aí é o ponto que se coloca para a gestão. Ó, a gente pode criar essa cultura e manter isso perene, nós mesmos vamos dar continuidade para isso, ou, se vocês quiserem, a cada 6 meses a gente chama a consultoria, eles fazem o diagnóstico, implementam, fazem as correções, e a gente vai pagar o preço de uma consultoria. O que é mais barato? O que é mais prático? Pagar uma consultoria a cada 6 meses, ou a gente ter isso implementado. Caso
específico, quando eu fui trabalhar com o meu projeto que foi de segurança da informação. Isso foi vendido para a direção. Então, como é que foi feita a estratégia de implementação? Uma equipe foi selecionada, interna, que eles iam fazer a execução do projeto. A consultoria planejou o projeto e fazia as reuniões de acompanhamento e tirava as dúvidas, né? Aquilo que a gente empacava, eles davam orientação. Mas quem implementou foi gente de dentro da empresa. Então, quando a consultoria saiu, tinha gente para trabalhar. Tanto é que eu fiquei lá durante 6 anos e a gente conseguiu manter. A consultoria trabalhou com a gente, acho que 12 meses. Depois desses 12 meses, a gente ainda ficou mais... Até eu sair da empresa, depois de uns 5 anos, a gente conseguiu manter os testes, os indicadores de desempenho, relatório, auditoria interna, conseguiu manter durante esse período. Então, esse é que é o ponto que eu vejo de como convencer a cultura. E nada impede também, só para complementar, nada impede, né, como a gente vem falando aí, o pessoal aí é consultor, mas nada impede da empresa ter sua própria equipe, né? Ter um responsável, geralmente funciona melhor quando a gente tem organizado naquelas 3 linhas de defesa, a gente tem os pontas de lança, os representantes, né, os risk liaisons lá dentro da primeira linha do negócio, né? Que nem segurança da informação. Quem que cuida da segurança da informação? Todo mundo. Quem que cuida de continuidade de negócio? Todo mundo. Né? A pessoa ali, cada colaborador precisa estar imbuído de pensar contingência e pensar continuidade de negócio, né? No dia a dia, na primeira linha. E aí, na segunda linha, a gente apoia, né? De forma consultiva, da mesma forma, talvez que os consultores externos aí apoiam. E a terceira linha confirma se os processos estão sendo seguidos adequadamente, né? Então, também acho que cabe aí no ponto 0, né, John, nesse início de definições e estratégias, a forma de como eu vou seguir com isso aqui para frente, né? Se eu vou trabalhar daqui para frente com consultores externos, se eu vou fazer um mix, vou ter equipe interna aí, consultores externos para apoiar em alguns momentos mais importantes, ou se eu vou ter equipe interna unicamente, né? Perfeito, é isso mesmo. Por acaso, esse slide que está sendo mostrado agora forma um processo, né? Está em forma de o que se chama a tartaruga, né? Esse quadrado lá em cima, esse retângulo lá em cima, tem entradas, saídas e tem 2 mãos e 2 pés que não estão sinalizados aí, mas é um modelo de mostrar coisas, blá, blá, blá. Mas é interessante que ao criar a PP1, você precisa das informações do PP0 que vão ser utilizadas para responder a pergunta que o Rafael fez. Como que eu faço? Ok. E nós vemos que são 5 processos nisso aqui. O primeiro processo tem a ver com estabelecendo a política, tem 10 passos. Mas o primeiro passo desses 10 é fundamental. O que é? Quando você, como consultor interno ou externo, o que for, como profissional de continuar negócio, é importantíssimo chegar a um acordo com a direção sobre qual é a definição de continuidade de negócio que vai ser usado para a empresa. Por que é tão importante isso? Você diz que a organização como um todo, a empresa como um todo, os colaboradores e tudo mais, eles vivem na sombra de quem vai, do chefe, do líder, de quem manda, né? Na organização. Se ele projeta uma sombra que é diferente do que está sendo feito, aí você tem 2 empresas. É interessante, em termos de segurança, em termos de qualidade, há muitos anos atrás, estamos falando de 2001, tem uma empresa aqui perto de Barueri que nós fomos auditar com uma equipe e nós descobrimos que dentro dessa empresa tinha 3 empresas. A empresa que a direção achava que tinha,
a empresa que os gerentes achavam que tinha e a empresa que a operação era. Este acordo, este primeiro passo de 10, é essencial. É uma pergunta super simples, mas é penetrante, porque tem que ter um acordo. O que é continuar negócio? O que nós vamos estar fazendo e por quê? Porque tudo isso, o que nós vamos fazer nadando nessas boas práticas e programas de gestão de continuar negócio, vai depender de uma consistência, vai depender de uma segurança, vamos dizer assim, institucional. Continuar negócio para nós é tudo isso. Ok? Então, também tem essa dica na hora de você abrir, né, este PP1, você repara na primeira questão que você tem que endereçar antes de prosseguir. Daí para frente fica mais fácil a governança, que você falou, Ren, as suas responsabilidades, que o Clayton falou, o próprio programa, etc. Tudo isso flui com mais facilidade, porque tem um entendimento e uma segurança sobre esse entendimento. Né? Não sobre o que vai ser o plano de continuar negócio, não. O que é continuar negócio? Bem simples, para esta empresa. E aonde nós vamos estar atuando. Por isso o PP0. Tem outra pergunta aqui, gente. Tá bom, gostei. Ó. Essa aqui é legal. Hoje, qual está sendo a melhor estratégia para conscientizar a alta direção para a criação de uma área de GNC e não apenas um trabalho pontual? Custo. É do Ricardo. Custo. Qual é o custo-benefício de ter uma área? Vai ter algum benefício? Qual é? Tem que demonstrar o benefício. De novo, PP0. Qual é o custo-benefício? A cada passo, qual é o custo-benefício? Você pode já ter uma política e dizer, ok, eu tenho com essa política, eu preciso de uma área dedicada para isso. Depende muito de qual é a organização, qual é o produto ou serviço, quais são as informações e tudo mais. É bom ter, talvez, mas tem que ser na ponta do lápis, tem que se fazer uma proposta, basicamente um plano de negócio mostrando que isto vai ser essencial para desenvolvimento, para a implementação, para a construção das estruturas necessárias para responder a eventos disruptivos, para a gestão, eventualmente, de crises, se você quiser entrar nesse mérito, para não sei o que. Todos esses valores agregados têm que ser bem identificados e custeados. Aí justifica. Eu acho que um outro fator... Tem que mostrar, não adianta falar, tem que mostrar. Desculpa, John, acabei interrompendo você. Mas eu acredito que um outro fator que pode ser relevante quando nós estamos falando de alta direção, né, é fazer como se fosse uma pergunta de retorno, né, ou lançar essa pergunta. Quando nós associamos aos objetivos estratégicos da organização, onde a empresa quer chegar? Qual é o objetivo da organização lá na frente? Né? Com a estrutura atual que nós temos, nós conseguimos chegar lá no objetivo da organização, né, enfrentando os prováveis incidentes, ameaças, riscos, eu consigo chegar lá? Ou eu, com a estrutura, né, de uma gestão de continuidade, gestão de crise, recuperação de desastres, né, como ela vai me apoiar para que atingir os objetivos estratégicos da organização? Né? E com isso pode vir o que o John estava colocando, né? PP0, né? Custo-benefício, né? E além disso vem a parte de conscientização. Né? Uma vez que você começa a fazer com que a empresa, né, a organização, comece a pensar como atingir os objetivos, superando essas dificuldades, você já está criando a conscientização. Muito bom. Excelente pergunta, né? Sim, com certeza. Ô, Rafael, espero ter atendido também, né?
E desculpa, Randy, você comentou quem foi que fez essa segunda pergunta? A segunda pergunta, só um momentinho. Cadê? Realização. Não, O Ricardo foi o Giovenari. Ricardo. É um. Giovenari. Tem uma terceira aqui, do Marcelo Anderson. Na realização da GCN, como podemos combinar esse conceito com a resiliência corporativa? Quem vai responder? John Cougar, voto nele. Bom, depende do moderador, ele está olhando o relógio agora. Tô checando aqui o tempo, a gente está com limitado. Eu não sei se dá para falar muito a respeito de resiliência, que é um conceito bastante amplo, né? E faz total relação com todos os processos de continuidade do negócio, né? Quando a gente fala de continuidade do negócio, a gente está falando de resiliência, de recuperação de desastres, de gestão de crises. São assuntos distintos, mas eles estão relacionados, né? Quando a gente trata de falar sobre resiliência, né? Um plano de continuidade de negócio, um plano de recuperação de desastre, volta e meia, talvez não tenha lá, pensando em tecnologia, não tem descrita a alta disponibilidade de servidores no ambiente produtivo, né? Porque, em teoria, o DR é DR, não é produção. Mas a resiliência está também, né, num cluster de servidores, dando um exemplo aí, né? Então, equipes trabalhando separadamente em locais distintos, remotamente, no escritório, a própria forma híbrida que a gente assumiu aí em vários lugares, em várias empresas aí no mercado, né? Isso traz muita resiliência, né? Porque a gente evita, né? Lembrando lá o Eliyahu Goldratt e a teoria das restrições, a gente elimina alguns gargalos aí, né? Algumas restrições nos processos. A gente duplica, divide, né? Algumas estratégias aí, eu não vou falar todas elas, essas são algumas, mas lá no DPD tem todas elas descritas, né? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais as estratégias possíveis para resiliência, pode entrar em contato com a gente aqui depois do programa, aqui depois do evento, e a gente indica alguma leitura. O pessoal certamente tem bastante material aí. E lá no próprio site do BCI tem informação também, tá? Tem um monte de evento que fica gravado lá sobre resiliência, sobre gestão de crise, sobre validação, sobre exercícios. A gente mesmo fez aqui um trabalho bacana aí com o Wagner e com o pessoal aí sobre programas estruturados, né? Então tem bastante material lá. Eu convido vocês novamente a entra lá, se inscreve no site, é gratuito, no dbci.org, e lá tem bastante conteúdo. Não sei se vocês querem complementar, falar alguma coisa aí. Eu quero... Ryan, quem fez a pergunta? Foi o Marcelo Anderson. Marcelo. Ok. O Clayton já fez a resposta aí. Eu queria só complementar com uma dica. A primeira coisa que temos que entender é que a resiliência tem a ver com os domínios e com a estratégia. Se você decidiu que a estratégia vai ser de diversificação, você tem que olhar os domínios que têm a ver com essa diversificação, para cada um dos produtos e serviços, etc. Se você decidiu uma estratégia de replicação, a mesma coisa, tem que olhar os domínios. Então, a pergunta que você fez tem a ver com resiliência, eu devolvo dizendo qual é a resiliência física que você tem na solução que você está apresentando, a solução estratégica que você está apresentando. Qual é a resiliência operacional? O Clayton já descreveu isso aí bastante. Qual é a resistência dos recursos humanos? Qual é a resiliência dos recursos humanos em uma situação de disrupção? Qual é a resiliência cibernética que você vai ter? Qual é a resiliência logística? Depende de se você é indústria, financeiro ou a parte de tal. Agora, cuidado com logística, porque nós temos algo que chama cloud, né? Você está terceirizando algo que esse serviço tem que ser entregue em just in time, assim, não, mas fisicamente você não sabe onde está localizado.
complicado isso aí. E tem a parte, obviamente, dos suprimentos, né? Ou seja, energia elétrica, telefonia. Qual é a resiliência que existe na sua região de atuação com respeito a isso? Resiliência sempre é a capacidade de você se erguer depois do tombo, né? E continuar lutando, né? E qual é o tamanho do prejuízo que você vai ter que recuperar de uma forma simples e prática. Então, a resiliência organizacional é a composição de tudo isso. E vai ser, se você quiser ver, a resiliência organizacional vai ser a resiliência mínima que um desses domínios apresenta. Não adianta você ter uma resistência física enorme e ter uma resistência péssima cibernética. Okay? Resiliência, desculpa, resistência, segurança, resiliência. Isso, minhas dicas. Olha de uma forma fragmentada e depois sintética, né? Ou seja, uma forma analítica e depois sintética para você responder a essa pergunta. Temos mais material, vamos seguir em frente aqui. A gente está, só para alertar todos aí, a gente tem cerca de 9 minutos para finalizar aqui. A gente marcou a parte aqui, do RAND, né? O pessoal do BCI fica lá no Reino Unido, então tem uma pessoa aí, a Kirsty, que está acompanhando a gente de lá. E lá já é tarde, já é meia-noite quase, então ela precisa ir dormir. Daqui a pouquinho a gente libera aí. Mas vamos terminar, vamos seguir em frente aqui para acho que as considerações finais aqui, né? E depois a gente faz o fechamento, pode ser? Sim. Vamos lá. Perguntas e respostas. E aí está o material do Rand, né? Isso. Quer falar Com relação à primeira... Isso, com relação à primeira pergunta que a gente ia abordar é que a gente sempre falou, né? Você tem que entender o seu contexto, né? O que é importante para você, o que é relevante. Aí é onde bate a primeira dúvida. Mas o que eu vou considerar relevante? Às vezes a pessoa não sabe. Tudo é relevante. Então, o GPG, ele dá algumas dicas, né? Então, o que você considerar? Geralmente, primeiramente, né? É o faturamento. Então, eu vou colocar na minha gestão de continuidade aquilo que eu faturo mais. Perfeito, é uma boa. Só que você também tem que verificar outros produtos que não trazem tanta receita, como é que eles podem impactar a empresa com relação, por exemplo, à reputação, à imagem, se existe algum produto ou serviço com menos receita bruta, mas ele está muito mais associado à imagem da empresa. Esse é um fator que o GPG recomenda. Outro, requisitos legais. Né? O que está definido em contrato? O que existe lei específica para isso? Uma regulação, uma norma da tua indústria. Né? Verifica que isso, porque você pode ser cobrado legalmente por esses elementos. E apesar de pode não estar muito atrelado a faturamento, mas legalmente você pode ser acionado. E o fato de você estar sendo acionado legalmente pode levar a um dano de imagem. Então, você também tem que se preocupar com isso. Quando não está associado à receita, a requisito legal, o GPG recomenda também que você verifique ameaças relevantes. Como exemplos, a gente pode citar a operação da empresa fica perto de um local perigoso, um local sujeito a desastres naturais, um local sujeito por exemplo, perto de aeroportos, ou, por exemplo, a operação em si, ela trabalha com produtos perigosos, ou seja, existe uma maior probabilidade de acontecer um problema. Então, às vezes, você tem que considerar essas situações. Né? Então, o GPG recomenda essas situações aqui, para você incluir um produto ou serviço na sua continuidade. Aí, agora, o que não incluir? Você verifica em que status está, qual a situação do ciclo de vida desse seu produto. Ele já está em final de linha, ele é um produto que está entrando no mercado, ou seja,
ele vai sofrer muito mais para se recuperar se acontecer um incidente agora, no começo do lançamento dele. Então, ou ele já está no final de linha. Se, por exemplo, esse final de linha pode até significar que se acontecer um incidente, olha, então a gente já aconteceu, a gente já nem coloca esse produto de volta, já vamos aproveitar essa situação e já descontinua. Ou ele tem uma baixa margem ou volume produzido, que ele entrega. E um elemento também a se considerar é não só as atividades da empresa, mas as atividades do seu terceirizado, dos seus fornecedores. Como é que a sua cadeia de produção pode afetar? Porque às vezes o teu processo está tudo tranquilo, mas a tua cadeia de fornecimento pode estar sendo impactada. Por exemplo, agora com essa situação da pandemia, muita empresa foi impactada por quê? Por conta da crise de container. Faltava container para fazer transporte. Aí você não conseguia trazer matéria-prima. Teu processo está todo funcionando, mas tu não consegue trazer matéria-prima porque o teu fornecedor não consegue entregar. E aí? Isso também tem que ser levado em consideração, né? Essas são as práticas que o GPG recomenda. Seguimos? Oremos. Mais uma para printar aí, como diz o John. Essa daí aproveitem. Ah, tá. Esse aí é o seguinte. A pergunta estava relacionada a eu vou implementar a gestão de continuidade. Ok. Que riscos eu tenho que considerar nesse meu projeto? Isso é um projeto, né? Você não implementa a gestão de continuidade todo dia. É um projeto que você faz uma vez e depois bota para rodar. Mas o que é que eu tenho que considerar primeiro? Quais são os riscos? Falta de metodologia. Ou seja, você tentar fazer de qualquer jeito. Eu vou fazendo e vou resolvendo. A gestão de continuidade, ela é um processo complexo. Então, você tem que se planejar antes de fazer isso. Então, você usar uma boa metodologia de projeto vai te ajudar com isso. Porque você vai planejar o que você tem que entregar, quando você tem que entregar, o que você precisa para entregar, quanto vai custar para entregar. E aí você consegue se planejar, para que não falte recurso, você consiga entregar as coisas de maneira constante, porque um problema também no projeto é você passar muito tempo sem entregar algo relevante, porque aí ele deixa passar o interesse da gestão, ela perde o interesse se você deixa muito tempo sem entregar alguma coisa relevante. Então, uma gestão de projeto te ajuda com isso, a controlar esses itens. A gente já tinha falado, não considerar o contexto do negócio, a cultura da empresa, o que ela já tem, o que ela já fez. Então, é importante considerar o que já tem para você ver como vai adequar. Por exemplo, o que o John a gente estava falando sobre a necessidade de como apresentar para a alta direção. O John foi perfeito quando ele disse, olha, relação custo-benefício. Ok, isso é beleza. Agora, por exemplo, como você apresenta isso para a tua gestão? Tem gestores que são visuais, tem gestores que são verbais, tem gestores que são... eles se baseiam muito em terceiros referendados. Você, por exemplo, tem um relatório de um instituto que ele acompanha. Você junta essa informação e apresenta para ele. Então, é você conhecer a cultura. O jeito como os gestores trabalham vai te ajudar nesse processo. Isso é um item. Tamanho e complexidade do escopo. Quanto mais coisa você coloca dentro da gestão de continuidade, mais complexo fica, mais difícil fica. Então, às vezes, talvez seja mais interessante você começar pequeno. Pega um único processo que seja relevante e você trabalha com ele. Faz o conceito, mostra que funciona. E à medida que você mostra que funciona, você vai agregando mais coisa no teu escopo. Porque a gestão de continuidade, ela não precisa nascer cuidando de tudo. Ela nasce cuidando, às vezes, nem do mais relevante. Você pode ir na estratégia de considerar a continuidade para aquilo que vai trazer pode ser mais rápido e vai trazer uma percepção de negócio, para você poder dar um passo maior. Engajamento. Esse projeto ele tem que ter um engajamento. Todo mundo tem que comprar. O gestor que toma as decisões, o gerente que faz o planejamento, que garante que o negócio está rodando, e o pessoal da operação, que é o pessoal que executa. Se você não conseguir engajamento nesses 3 níveis, o teu projeto de gestão de continuidade vai empacar. Ou por falta de decisão, ou por planejamento inadequado, ou porque simplesmente as pessoas não acreditam nisso e não fazem. E um ponto que é interessante, que é o excesso de customização. É aquela coisa que você vai implementar,
Aí a empresa já chega, não, isso aqui a gente faz assim porque a nossa empresa faz. Tem o processo, todo mundo faz, por exemplo, folha de pagamento. Folha de pagamento ele tem um conjunto de passos que você tem que fazer. Então, se mantém, tenta manter nesses passos, sem tentar colocar coisa a mais que você não consiga convencer e explicar por que aquilo traz benefício para a empresa. Porque você coloca mais coisa, o negócio acaba ficando mais complexo. Hoje a gente está com problema com carro, porque carro agora é um computador ambulante. Mas antigamente você não tinha isso, não tinha computador, era um motor, acelerador e freio. O carro já funcionava. Aí a gente foi botando complexidade. Comunicação. O que considerar na hora de fazer a política, né? Então, é garantir que ela seja clara. Não fazer uma política que seja rebuscada, cheia de palavras bonitas. Você tem que verificar para quem que você vai escrever isso. Você tem que ver que essa política, quem vai ler é o pessoal da operação até a presidência. Quem vai ler vai ser o especialista com doutorado, pós-doutorado, e dependendo do negócio, você vai ter, você pode ter um semi-analfabeto trabalhando na organização e com atividades de continuidade de negócio. Ele também tem que entender a política. E ele também ser entendido tanto por quem está dentro e quem está fora da empresa. Né? Os teus fornecedores, os teus parceiros também entender isso. Que aí é o segundo ponto, né? Quem que você envolve? A parte interna, né? Gestores, empregados, os teus externos têm que ser envolvidos, principalmente também reguladores. Você tem que olhar o que o pessoal está mandando você fazer. Que às vezes você acaba esquecendo esse pessoal aí que manda determinadas coisas que você tem que fazer porque estão mandando. E com relação à inclusão das partes interessadas, né? Porque cada um vai ver a política de uma determinada maneira. Então, ele vai focar em determinados pontos. E se você escutar só um determinado grupo, um determinado público, a tua política vai ficar capenga. Vai ter objetivo, mas não vai ter estratégia. Vai ter estratégia, mas não tem definição de recurso. Porque você coloca tudo bonitinho, o recurso tal, mas não falou com o cara do financeiro. Aí quando você vai querer implementar, aí o cara do financeiro corta, porque não tem recurso, porque ninguém alinhou com ele. Pessoal, estamos chegando ao final aqui do nosso tempo previsto, né? Eu agradeço a todos aí. Eu não sei nem se a gente tem muito tempo para dar as considerações finais aí e um tchauzinho pro pessoal. Mas eu acho que deu para dar uma visão geral, né, sobre a prática profissional 1, né, que é uma das práticas gerenciais das 6 do BCI, que está constando lá no Guia de Melhores Práticas. A gente convida novamente a todos aí. A maioria aí, pelo que eu estou vendo, participa lá do grupo GCN Brasil, né, no WhatsApp, junto com os demais aqui. Quem não tiver lá no grupo, quiser participar ou entrar em contato direto com a gente aí para trocar alguma ideia, pedir algum conselho, mentoria, consultoria, algum apoio qualquer, fique à vontade, aí estão os contatos de todos nós aí. O Domic não pôde participar aqui hoje porque, né, e a gente acionou o plano de contingência, né, porque faltou luz na casa dele e o no break dele tinha lá 4 horas e a bateria mais uma do celular e do computador. Então, infelizmente, na reta final aqui, acho que uns 20 minutos, meia hora antes de começar o evento, ele ligou e falou, vamos acionar o plano B, tá? Não deve estar nem assistindo, infelizmente, deve estar no escuro lá na casa dele. Mas eu agradeço a participação de todos, ao empenho aí do John em puxar essa frente para fazer essa distribuição, esse compartilhamento do conteúdo sobre política e gerenciamento. Agradeço o Randy imensamente aí o tempo dispensado, todas as dicas aí, né, que vocês conseguiram consolidar em poucos slides, né, eu falei aqui no grupo, experiência de anos consolidada ali, otimizada em um único slide, então vale a pena levar em consideração aí o PP0, né, e prestar atenção ali nas dicas do John, Wagner e do Randy, tá? Da mesma forma, agradeço, Wagner,
por todo o apoio aí, pela participação, pelas palavras sábias aí durante a apresentação. E obrigado a todos aí que participaram enviando perguntas. E vamos deixar mais para o offline, tá? Se vocês quiserem dar um tchauzinho, pessoal, a gente se despede e até a próxima, pessoal. Boa noite, gente. Obrigado pela atenção aí. Boa Obrigado, noite. pessoal. Até a próxima, hein? Fiquem com Deus. Até mais. Até mais. Eu acho que o John achou que ele era convidado também, e ele saiu. Não, eu estou aqui. Ah, me pegou, né? Desligou a câmera, né? Bonito para você. Estava querendo ver diferentes coisas aqui. A Kirsty já foi embora ou deixou a coisa ligada ou temos que agradecer ela, né? Kirsty, are you there? Yes, I'm here. So we are done here for the moment. Okay, no I problem. appreciate. I'll close the webinar for you. Thank you, everybody. Thank Thank you. you. I appreciate your time Thank you. again. Thank you. Good night. Take care. Bye. Bye bye.